A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia verdade de cada vez. Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava trazia consigo somente meia verdade. A sua segunda metade voltava igualmente com o mesmo perfil. Esses dois meio perfis não se coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram a um lugar luminoso, onde a verdade refletia, resplendia seus dois fogos. As duas metades eram totalmente belas, mas carecia optar. E optavam conforme o seu capricho, a sua ilusão e a sua miopia. Faço uma saudação breve ao nosso presidente do Tribunal do Júri de Sananduva, Dr. Gabriel Pinó Sturtz, representante do Ministério Público, Dr. Fabrício Alegrete, aos quais, como disse na semana passada, não tinha condição de saudá-los de uma maneira tão efusiva e de uma forma que nós pudesse trazer uma verdade. E como foi muito bem falado pela colega, nós estamos aqui para trazer uma verdade. Nós nunca vamos conseguir trazer a verdade real ao processo, ao que realmente aconteceu naquela noite, naqueles fatos, naquela semana toda. Nós vamos sempre tentar trazer o máximo possível para que vocês tenham a intenção de analisar aquilo. Mas, como a gente traz a verdade, ao final do julgamento da semana passada, nós tivemos uma foto, a gente postou a foto, e eu tive uma grata satisfação de vir inúmeros comentários e várias informações sobre as pessoas do juiz e do promotor. E, como a gente vem para trazer a verdade, a gente vem aqui para relatar que sim, comentei com o Dr. José Paulo, com o Dr. Gabriel, os quais lhes mandaram um abraço e a extensão de que estão com saudade de fazer plenário com Vossa Excelência. Conversei com colegas de Sananduva, como fui relatado que estava aqui, e eles muito falaram da competência desse juízo e da competência do novo promotor, aos quais a gente vem tranquilamente aqui dizer que sim, estamos com um judiciário muito bem representado, nós estamos com um Ministério Público muito bem representado. Então, já que eu estou carreado por pessoas extremamente competentes, pessoas com conduta extremamente ilibada, eu tenho a tranquilidade de vir aqui e saudá-los e parabenizá-los pela atuação de cada um no seu mundo público. Fica aqui a saudação dessa defensora. Saúdo também os serventuários, aos quais, incansáveis e sempre à disposição para o bem desfrutar de todo o andamento do plenário. Se hoje todos estamos tranquilos, a esta altura da noite, já cansados, mas ainda com a possibilidade de ter uma atenção voltada a todo o desfecho do processo, é porque essas pessoas estão mais incansáveis ainda fazendo isso tudo acontecer. Então fica a saudação aos serventuários, oficiais de justiça, todos que estão aqui. Obrigado, militar, que está aqui nos fazendo a segurança, que presta um apoio gigantesco à comunidade, que também são, na labuta deles, no seu ofício, incansáveis. Onde, como mesmo o promotor disse, estão diariamente fazendo prisões, fazendo todo o aparato para que nós possamos deitar a nossa cabeça no travesseiro e relaxar. Então fica aqui a saudação, em nome dos colegas, do nosso segurança, que também está aqui fazendo este acompanhamento. Saúdo meus colegas de bancada, as quais aprendo diariamente, as quais a gente trabalha uma defesa do plenário do júri, que há pouco tempo foi atacado pelo ministro, dizendo que teria que extinguir o tribunal do júri por ser um tribunal machista. E aqui nós temos um exemplo de que o tribunal do júri ele é pluri. Ele não é machista, não é feminista, ele tem lugar para todas as vozes, para todas as vezes. E quando a gente traz
maior número as mulheres ao plenário, as mulheres fazendo o julgamento, auxiliando no julgamento de um processo, demonstra sim a paridade, demonstra sim a possibilidade de uma justiça a qualquer um, seja ele quem for. Então fica aqui a saudação pela possibilidade de termos uma banca tão qualificada com a pessoa de vocês. Obrigado. Aos nobres réus, eu sempre faço, eu não os saúdo, porque eu não saúdo quem está sendo acusado de um crime tão grave, de uma coisa tão bárbara que é o tribunal do júri. Ser acusado de matar e ocultar uma pessoa e ainda ficar 5 anos respondendo a um processo para ter hoje um julgamento, eu não desejo a ninguém que está aqui. E isso não é motivo de saudação. Eu os cumprimento sim. E eu lhe agradeço, Henrique, por ter aceitado que eu estivesse ao seu lado, fazendo a sua defesa, sendo a sua voz nesse processo. E quando, conversado contigo, lá no começo, viemos tomar ciência do processo, que você conversou comigo, passamos as informações do que tinha e tu me disse, Lucas, o que aconteceu foi isso. E nós, como defesa, nós temos a possibilidade de, como defensor, de recusar um processo. Quando se vai no escritório, a gente pode analisar o caso e dizer assim, este processo eu não vou pegar. Por questões íntimas, por questões de convicção, por não aceitar que aquela pessoa ali esteja falando a verdade. E o advogado, a palavra advogado é de advocare, que é falar por. Eu vou estar falando por aquela pessoa. E se eu não tenho confiança e convicção de falar por aquela pessoa, eu não posso estar aqui. Porque se fosse por causa disso, ao eu chegar aqui e não falar tudo o que eu estou falando por aquela pessoa, este processo pode ser anulado por ausência de defesa ou deficiência de defesa. Então, quando a gente chega lá no escritório e ele senta na minha frente, conversa comigo, a gente tem, eu vendo para ele uma coisa, eu vendo confiança. Ele confiou em mim para estar aqui e eu confiei nele por me trazer todos os elementos para que pudesse estar aqui hoje. Então, quando estivemos conversando, analisamos o processo, traçamos a nossa linha defensiva, houve uma troca mútua de confiança e hoje eu estou aqui por causa disso. Porque nós temos uma confiança na tese e em tudo o que ele disse. Nós temos confiança. Então, mais uma vez te agradeço por deixar nós estar falando com você. Cumprimento os familiares do Henrique, assistentes, todos que estão até agora incansáveis acompanhando esse plenário. E cumprimento as pessoas mais importantes do dia de hoje. Quem são os julgadores? Eu os deixo ao final para cumprimentar, não por serem os últimos, mas, como numa competição, o último a ser chamado é o primeiro colocado. É aquele que vai estar no pódio, que vai estar em cima de todos hoje. E hoje quem está acima de todos são vocês. É a sociedade da comarca de Sananduva representada por vocês 7. Então, quando vocês aceitaram ser jurados, aceitaram estar hoje aqui, nesse sorteio, num exemplo tão grande, né? Mesmo amamentando estar aqui hoje, aguentando até esta hora, isso aqui é um exemplo do quanto a sociedade ela precisa estar aqui. É o exemplo que nós precisamos ter no Tribunal do Júri. O doutor está aqui confirmando, as doutoras também. Eu não conheço qual é o procedimento mais justo que o Tribunal do Júri. As decisões que eu já assisti, os processos que acompanhei, os maiores erros que aconteceram foram nas mãos de juízes togados. Os maiores casos que aconteceram no país foram retratados no Tribunal do Júri
E a gente sabe que não houve injustiça. Porque foi um julgamento dos pares. E você sim, eu não tenho um estudo, não tenho uma qualificação para ser juiz, mas cada um de vocês tem a experiência de vida. Cada um de vocês tem a vivência em sociedade. Vocês sabem o certo e o errado. Vocês têm os costumes. Vocês têm todo o aparato da vivência. E que sim, quando se julga o tribunal do júri, se julga a vivência, a experiência, o sentimento de cada um de vocês. E da mesma forma que tem o sentimento de cada um de vocês, nós também temos o nosso sentimento. O promotor trouxe o sentimento dele sobre o caso. E ele trouxe um sentimento diferente do sentimento da sua colega, que quando fez a denúncia, entendeu que eles estariam com um homicídio triplamente qualificado. Que seriam pessoas que teriam usado de meio cruel, teriam utilizado de recurso que dificultou a defesa da vítima, que trouxe esses elementares para cima do processo. E quando a gente vem e olha o processo, a gente não vislumbra isso e chega um promotor com o seu sentimento, com a sua análise do processo e também não sente isso. A gente vê que nossa verdade, o nosso sentimento, ele não está tão errado assim. Aquilo que ele me trouxe lá no escritório conversando com ele, realmente faz sentido. Realmente tem elementos que trazem para nós a tranquilidade de vir aqui sustentar essa tese para vocês. E é isso que nós queremos, que vocês analisem este caso. Eu não quero que vocês analisem o histórico criminal deles, a pessoa deles, as condições deles posteriores. Nós não estamos aqui para analisar isso. Quando vocês estavam em pé, que foram juramentados pelo magistrado, vocês foram juramentados para concitar e julgar esta causa. É isso aqui que nós estamos analisando. E nós vamos trazer para vocês a análise disso aqui. É do que está no processo. E quando a gente traz o que está no processo, a gente traz a informação que o próprio Henrique foi na delegacia e trouxe para o processo. Há divergências na fala dele. Quando ele falou na delegacia, ele falou uma coisa, quando ele falou em juízo, ele falou outra, e hoje ele falou outra. Claro que há. Claro que há. Nós não podemos negar que há divergência. Mas também nós não podemos negar que há divergência no que a policial falou em delegacia, que ela falou em juízo e falou hoje. Nós não podemos negar. E há divergência. E essa divergência, ela vai haver em todas as pessoas. A própria Injara. Então, se todas as pessoas têm divergência, e óbvio que vai ter divergência. Se nós hoje, ao final desse processo, acabou o julgamento, entregamos uma folha para cada um de vocês e nós pedisse para cada um de vocês que trouxesse a percepção de vocês sobre o caso de hoje. Narrem para nós o que aconteceu no júri de hoje. Cada um de vocês ia trazer a percepção de vocês no júri de hoje. E agora nós vamos confrontar a fala de cada um de vocês. Quem que está mentindo? Ninguém pode estar mentindo. Porque é a versão de cada um de vocês. E aqui nós temos 3 versões diferentes, que é a versão de cada um deles. É a visão de cada um deles sobre o que eles sentiram naquele momento dentro daquela casa. E é isso que nós estamos trazendo para vocês. A visão de cada um deles. Se nós tivéssemos todos a mesma condição, a mesma visão, a mesma informação, nós podíamos estar só um advogado aqui falando por todos. Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não. Não, excelências. Não. Não foi o celular dos 3 que foi tentado ser furtado para vender, para trazer droga. Foi o do Henrique. Não foi a discussão envolvendo o Canelinha com o Sidvan que foi chamado o Jonatas para intervir. Não foi o carro dos outros 2 que foi utilizado para eles saírem, passearem, usar drogas, beber,
foi o carro do Denilson. Então cada um tem uma conduta, cada um tem uma participação. Óbvio que cada um deles vai ter uma versão. É óbvio. Se viessem todos juntos aqui e tivessem contradições deles todos, é muito fácil chegar aqui e perguntar para eles: você mentiu aonde? Você mentiu na delegacia, em juízo, ou mentiu aqui na nossa frente? E ninguém, nenhum momento deles, houve esse confronto que eles estariam mentindo. Há sim um problema cognitivo e de memória. E nós entendemos que esse problema cognitivo de memória é decorrente do uso de drogas e de bebida. A gente é conhecido por todos que a bebida causa atrapalho na guarda de qualquer evento que a gente tenha que guardar na memória. Ela é um inibidor da memória. E a droga muito mais ainda. Perguntado para eles aqui: tá, qual é o efeito da droga? Não, Noci, me dava picos, eu apagava. Eu esquecia. Ouvindo aqui, vocês viram o depoimento do Henrique? Vocês viram o Henrique falando com vocês aqui? Vocês viram ele esboçar uma tristeza? Vocês viram o Henrique aqui, quando perguntado sobre a morte de alguém, ele rir? Vocês viram ele aqui, fazendo essas condições? E vocês acham que ele não estava nervoso, que ele não está agora preocupado com essa situação, que ele não veio aqui e não trouxe a verdade dele? Não! A condição pessoal dele, após o uso das drogas, deixou ele assim. Quando a defesa vem e fala que nós pedimos a semi-imputabilidade, nós não pedimos agora como um recurso último de defesa. Nós estamos no processo pedindo já, para que seja feita a avaliação dele, se ele sim tinha condições de discernir e lembrar de tudo aquilo que ele falou. Porque sim, a gente sabe que o uso da droga afeta a memória das pessoas, que o uso de bebida afeta a memória das pessoas. A gente não tem nem certeza se o que aconteceu dentro daquela casa realmente é o que eles relataram. A gente não tem essa certeza. Por quê? Porque cada um tinha um sentimento, cada um estava num grau etílico, num grau de drogas, estava num momento. E nós estamos trazendo aquilo que a gente tem aqui. E com o que a gente tem aqui, é que eles não fizeram nada a ponto de querer matar. Só vem para o tribunal do júri processos dolosos contra a vida. Tem que ter dolo. Dolo é intenção, é vontade. Eles têm que querer matar aquela pessoa. Se eles assumirem o risco com a conduta deles, é dolo eventual. E isso não está sendo tratado aqui. O que está sendo tratado é que eles agiram de forma a querer a morte do Canelinha. Aqui é dolo. Nós temos que trabalhar com a vontade. Eles queriam isso. E não tem ninguém, seja por boato, seja por informação, que diga que qualquer um deles queria a morte do Canelinha. Em nenhum momento há algo que diga que eles queriam, que eles tinham uma motivação para matar ele. Podia ter uma motivação o Sidvan? Bom, mas é outra questão, que é um problema dele e já foi julgado e ele foi condenado. Nós estamos aqui hoje para discutir o futuro dessas 3 pessoas. E o fato e o que ocorreu com essas 3 pessoas. E essas 3 pessoas estão sendo colocadas num crime bárbaro, que merecia e merece uma resposta para a sociedade. Sim, mas na exata medida da condição e da conduta que eles fizeram. Quando o Henrique chega na delegacia para falar com o delegado, e isso é um relato dele, se eu estiver mentindo, ele pode me corrigir, que eu paro agora. Ele disse: o delegado chegou para mim e disse assim: olha, eu já estou sabendo de tudo, pode falar. Fica tranquilo. E ele foi lá, e ele relatou o que ele lembrava da situação dele. E ele disse
E ele disse lá no depoimento dele que eles estavam na casa, usando drogas, bebendo, que houve uma briga, houve uma discussão, e que o Canelinha saiu e logo depois ele voltou. E quando o Canelinha voltou, ele relata na delegacia, que ele não recordou hoje aqui, é que o Canelinha disse para ele, isso é o relato dele na delegacia, que ele tinha saído, quando ele voltou, pessoas estavam atrás dele e deram disparos de arma de fogo contra ele. E ele retornou para casa deles. E lá, ele tentou pegar o celular dele e ele agrediu o Canelinha. E no relato dele, o Sidivan diz para ele: parem de briga, que aqui não é lugar de briga. Ele não relatou isso hoje, mas é o relato dele em delegacia. E ele diz mais, que o Canelinha começou a incomodar muito, a ponto do Sidivan se irritar com ele e começar a bater nele. Mas foram 2, 3 socos. 2 socos, ele disse. E o relato do laudo pericial é que não há agressões. E esse relato dele fecha com o relato do laudo. Não há agressões. Foi feito, e o promotor muito bem relatou, não tem traumatismo. Não tem esse traumatismo. Se a gente pega uma cabeça de uma pessoa e fica batendo no chão, vai trincar o osso. Ela vai mexer toda a sua massa encefálica, vai ter sangue, no mínimo sangue. Vai ter essa informação. E não tem. E daí quando diz, não, ele estava mentindo, mas ele disse aqui que foram 2 ou 3 socos. O laudo confirma que foram 2 ou 3 socos. Que o princípio, a causa da morte seria o tiro. E ele sempre disse que não houve tiro. E eu perguntei para você, aqui na frente de vocês, quando é que ele ficou sabendo do tiro? Quando eu cheguei com esse laudo e falei para ele, tchê, tá, não houve as agressões, beleza, o laudo disse que não houve agressão. Mas em que horas houve o tiro? E que tiro? Esse tiro que está aqui, que tem um tiro no peito que está marcado aqui, não houve esse tiro. Nós não atiramos, ninguém estava armado, a gente foi lá para beber, nós fomos lá para usar droga. Tá, mas tu foi ainda na casa de um cara que te ameaçou, que queria te matar, que tu só não te matou ou não atentou contra a tua vida porque tu conseguiu fugir. Tu foi lá. Ele, sim, eu fui, porque eu estava usando droga e eu estava louco. E ele me disse que não estava tudo bem, que ele não ia fazer nada contra mim. E vocês acham que uma pessoa usuária de drogas, na fissura, vai ter discernimento se é certo ou errado? Se ele pode ir ou não pode? Se a gente ver a figura de uma pessoa hoje, sedenta por uma droga, ele faz o que quiser. Ele entra onde ele quiser para conseguir ter a droga, para acalmar ele, para ele poder voltar naquela transe, naquele momento, naquele sentimento que ele sentiu na primeira vez que ele usou a droga. E é isso que ele estava sentindo naquele momento. E ele falou assim, ok, tem a droga lá. A satisfação do uso da droga superava o risco que ele estava correndo. E ele estava lá. E quando ele diz, não, nós estávamos todos usando drogas. Ah, mas não houve aqui a informação de que havia crack ou cocaína no corpo do Canelinha. Mas no laudo, ele informa a existência de N-propanolol, né? N-propanol. Propanol. Que é um solvente usado para tintas. Estava no corpo do Canelinha. A gente não sabe a que ponto, que drogas que eles usavam. E se o que eles usavam lá realmente era cocaína, era crack. A gente não tem conhecimento. Não foi feita uma perícia no sangue deles para saber o que eles estavam usando naquele dia. E se aquilo ali que eles estavam usando, que eles estavam esquentando para cheirar, aquela pedra que tinha, não era crack, não era cocaína, eles não têm certeza, não se existe. Há uma brincadeira que se tem na internet que não tem um código de defesa do consumidor do tráfico, onde tu pode ir lá e reclamar se aquilo lá é droga ou não é droga. Você não tem um canal de apoio para chegar lá e fazer uma análise se aquela droga é pura ou não é.
Tu vai fumar e tu vai cheirar aquilo que te entregam. E tu não tem para quem reclamar. E tu aceita. E eles aceitaram isso. E quando eles aceitaram isso, eles já não estavam mais respondendo por si, plenamente. Quando a gente trabalha com a semi-imputabilidade é por causa disso. Eles não são com o entendimento deles. Não é hoje. Perguntado hoje, se fosse hoje essa situação, como seria? Hoje, essa situação era diferente. Óbvio que era diferente. Se qualquer um de nós estivéssemos em plena consciência aqui, nós não iríamos querer bater em alguém até a morte, ou tentar esconder um corpo, fazer uma sacanagem, como eles disseram que seria, de levar um cara 15 quilômetros para dentro do interior, largar o cara dentro, dormindo, desmaiado, lá no mato, para fazer uma sacanagem com o cara. Mas foi o que eles fizeram. Porque sim, eles não estavam nas suas condições. Nenhum de nós tem essa faculdade, esse entendimento, inclusive essa maldade de fazer isso. Então, quando chega nessa condição, mas eles fizeram, e não tem como dizer que eles não foram coagidos, porque a policial veio aqui e disse que o Sidivan não tinha ocorrências. Excelências, vou ler somente um trecho de uma das ocorrências do Sidivan, para vocês entenderem quem que era o Sidivan. Se vocês não conheciam quem era o Sidivan, se vocês não têm conhecimento da pessoa dele, eu vou ler só um trecho de uma ocorrência para vocês. Ocorrência 15/17/40/2018, de 16/11/2018, o fato. Segundo o relato da vítima, a mesma havia sido ameaçada com um pedaço de madeira usado como tranca da porta e com um martelo, posteriormente apreendidos na casa de Sidivan. A vítima também relatou que Sidivan mandava Gilmar tirar a roupa e estuprar a vítima, que Sidivan também ameaçava estuprar a vítima. Diante dos fatos, a vítima foi encaminhada ao hospital local para a confecção do laudo médico. Era a companheira dele que ele estava ameaçando, estuprando. E ainda a fala é que ela estaria sendo posta no porta-mala de um carro. Olha que coincidência! Foi falado sobre coincidência. O que foi acontecido aqui? Agredido, posto num porta-mala. Mas essa coincidência não serve por processo. As coincidências só servem para condenação. Não. Nós temos no processo criminal, em todo o processo, que é na dúvida, se absolve. Porque é muito melhor se absolver um culpado do que condenar um inocente. Porque sim, eu não quero jamais para ninguém aqui, para ninguém, que tenha a possibilidade de ficar um dia preso. Um dia preso. Imagina. Somente eu tenho a imaginação de vocês há 5 anos respondendo esse processo, 5 anos estando nas costas, a espada da justiça pronta para cravar, para chegar lá e dizer assim, você é um condenado, você matou e ocultou o corpo do Canelinha. Faz 5 anos que eles estão sofrendo com isso. E é óbvio que tu chega aqui e tem o Denilson chorando aqui na frente de vocês. É óbvio que tu vai sentir a condição do Everaldo, do Jonatas aqui, ficar nervoso e não conseguir retratar isso para vocês. É óbvio que tu vai chegar aqui e ouvir o cara que nervoso, ele começa a rir. O nosso corpo, quando ele está em dissonância, ele começa a não saber como agir. Ele começa a trazer sentimentos porque ele não está mais acostumado com o sentimento que ele tem. E ele começou a rir. E é um momento que estão aqui os pais dele. E eles sabem da pessoa que ele é, quem é. Um cara honesto, um cara trabalhador, ele está com a sua companheira aqui. Se ele fosse um vagabundo, se ele fosse alguém qualquer, dificilmente estaria a família aqui dando apoio e amparo para ele. Porque sim, eles sabem a conduta dele e quem é essa pessoa que não é violenta,
que não é agressiva e que jamais iria tirar a vida de alguém que era amigo dele, como ele mesmo disse aqui. Ninguém quer a intenção de matar. Eles não tinham a intenção de matar. Ah, mas nós vamos ocultar o cadáver. Que eles mesmos disseram, cara, não estava morto. Bom, o Bugança disse que sim, tinha a aparência de ele estar já desacordado, com uma cor pálida, mas acho melhor levar ele para o hospital. Bom, se ele acha melhor levar para o hospital é porque ele não estava morto, né? Porque se ele soubesse que estava morto, era melhor chamar a polícia e o IML e já levar o corpo, porque ele já estava morto. Essa formação de que eu acho melhor levar para o hospital. Sim, porque daqui a pouco essa pessoa estava desacordada, bêbada, não se sabe a condição que ia fazer, como é que ele ia ficar. E ele, num pensamento, e se esse desgraçado morre aqui nas nossas mãos, como é que nós vamos explicar para a polícia que ele morreu com a gente? E aí, aquele anjinho que estupra a mulher, vai chegar lá para eles e dizer assim, ó, vocês vão comigo, nós vamos levar ele lá, esconder esse corpo lá. E eles, cara, não tem mais. Já estou avisando vocês. Ah, porque eles estavam em 3. Ah, porque eles estavam em maioridade. Sim, é essa maioridade que está tentando ser reconhecida aqui para fins de condenar eles. E eles vão ser condenados por não ter agido. Eles vão ser punidos por eles não ter feito algo. Aí entra aquela nossa discussão da participação de menor importância. Quando a gente vai trabalhar todos os relatos, vem o Everaldo aqui, o policial, e ele diz que as conversas, os boatos são de que o Henrique Tonhon, o Zoinho, falou demais, relatou coisas demais, que o Sidivan ameaçou de atear fogo nele dentro do carro dele, e que naquele dia estaria o Henrique, o Bugança, o Felipe, nem era o Jonas, era o Felipe. E que a informação que se veio é que o pai do Felipe relatou a morte do Canelinha para o seu Reni. Que estranho, né, gente? Porque daí nós estamos trabalhando com as coincidências e com os estranhamentos que o cara diz assim, eu vi ele morto com um tiro na cabeça. Ah, o senhor viu? Eu vi ele morto. E eu vou lá avisar ele que eu vi essa pessoa morta com um tiro na cabeça. E aí quando ele fala isso, a irmã do cara vai atrás dele. E do filho dele. E do Sidivan. Como bem apontado pela doutora Vonete, não foi nenhuma na casa deles. Não foram lá. E o Denilson mora perto da casa dele. Eles podiam muito bem ir na casa dele. Era próximo. Mas por que foram na casa dos outros? Mas a coincidência de que ele viu um corpo com um tiro, e que, em princípio, conforme a policial disse, era um tiro na cabeça, isso aqui não é coincidência. Isso aqui daí não é um relato que se tem uma possibilidade de sim. E nós tentamos, para o processo, a gente trouxe o filho dele, para trazer informações sobre isso. E ele relata, sim, que ele veio aqui e que ele sofreu uma tentativa da Indiara contra ele, naquele dia, depois que eles estavam lá, junto com o Sidivan. E que ela foi para cima do boi, que seria o pai dele. E não tem essa linha de investigação de que poderia ter sido eles, as pessoas, a cometer esse crime. E qual o crime? A morte por disparo de arma de fogo. Quando ele diz assim, não teve disparo. Nós chegamos lá e largamos o corpo lá. Ele ficou lá, estava chovendo, nós lá largamos umas folhas por cima, a gente saiu de lá. Não houve essa cava, só teve um córrego que ficou lá. E será que essas pessoas, juntamente com o Sidivan, que depois estavam almoçando juntas, tranquilamente, com a Indiara, não têm a capacidade de ir lá e ter terminado esse serviço que eles estavam falando? Eu vou ter que voltar aqui e terminar esse serviço.
E aqui a gente trouxe o manequim para dar um exemplo de como é que estaria o corpo. E o tiro é de cima para baixo, de frente para trás, transfixando o peito. É como se nós estivéssemos ajoelhado, o tiro vem de cima para baixo. Se eu já estou deitado, o tiro vai dar de cima para baixo, da esquerda para a direita. E a dor que ele sentiu foi como ele ficou, e ali ele morreu. É isso que nós estamos dizendo. Não tem nenhuma informação de que essas pessoas atiraram ou mataram. E se há dúvidas, há muitas dúvidas. Eles foram pela mais prática, que era: vamos chamar essas pessoas aqui, vocês vão confessar a parte de vocês, nós vamos botar nas costas de alguém que já tem um histórico maior, que todo mundo está dizendo que seria o autor dos disparos, e nós vamos seguir o processo. E realmente foram os 4. Realmente foram os 4. E quando se trabalha pela morte, se trabalha pela informação de quem vai agir, quem agiu, quem matou, quem atirou no Canelinho, segundo o depoimento de todas as pessoas que eles ouviram dizer, segundo o relato de todos os policiais, foi o Tibol. Não foi nenhum deles. Ninguém tem uma informação contraditória deles aqui, dizendo não, quem deu o tiro foi o Jonathan, quem deu o tiro foi o Bugança, quem deu o tiro foi o Henrique. Nenhum deles joga um contra o outro. Ah, mas eles não combinaram, excelências. Quando acabou a briga, acabou a confusão, um foi para cada lado. O próprio Jonas disse que ele foi para a vacaria. O Henrique, de tão transtornado que ele estava, ele pega o carro dele e sai a esmo. Ele sai a esmo. E ele não sabe explicar, e a gente nunca vai saber explicar por que ele sai a esmo. E tem informações dos autos, tem informações que ele sai a esmo com o Vectra dele. Não tem, ele não se sabe por quê. Como também não se sabe por quê que nas linhas investigativas a primeira fala que se tem é que quem teria dado o tiro era o Denilson. Quem teria dado o tiro era o Denilson. E a informação era 2 tiros, um pelo Tibola e o outro pelo Denilson. E só tem um tiro no corpo. E depois as informações que se tem, não, que não foi o Denilson. Mas para isso basta. Essas coincidências bastam. Então a gente não pode trabalhar com o basta, com o mínimo. Nós temos que ter uma coisa que é a certeza. Nós temos que chegar aqui e condenar com certeza. Eu quero que vocês hoje saiam daqui. Eu sei que é tarde, mas que saiam daqui e tenham a consciência tranquila. Que vocês possam deitar a cabeça no travesseiro de vocês tranquilamente e dizer: eu fiz justiça. Eu fiz justiça. E quando a gente tem a incomunicabilidade, muito bem relatada pelo juiz, e a impossibilidade de vocês conversarem, inclusive na votação. Porque a votação, sim, ela é diferente dos filmes americanos. Os filmes americanos têm aquele conselho que se reúne, discute, e vamos fazer toda aquela informação, e ao final vamos escolher um deles que vai ser quem vai prolatar a decisão. Aqui nós não temos isso. Porque a gente não quer porque são mais homens do que mulheres, eles vão prevalecer no entendimento. A ação é o mais velho contra o mais novo. É a pessoa que ela é mais extrovertida, mais comunicativa, vai prevalecer contra a pessoa que é mais introvertida. Porque ele tem uma posição e ele não vai mudar essa posição, e a maioria votou pelo mesmo entendimento, então eu, por não ser minoria e para depois não falarem que eu votei contra, eu vou na mesma linha, já que a maioria mesmo não vai mudar em nada. Então, para nós não termos nenhuma influência, que cada um de vocês vote com a consciência de vocês, é que nós temos a tranquilidade de que vocês vão votar sem influência nenhuma, somente com a consciência de vocês. E essa tranquilidade ela é reforçada, porque quando vem para o julgador, que ele vai trazer a votação, ele só abre até a maioria. Nós nunca vamos saber se foi
4-3, 5-2, 6-1, 7-0, porque ele não abre todos os votos. Então, aqui a gente quer que vocês tranquilizem, que vocês peguem a votação de vocês conforme o sentimento de cada um, conforme o momento de vocês. E analisem sim. A gente fala, eu gosto de encerrar a minha fala geralmente dizendo que eu gosto que vocês tenham a mente aberta como um paraquedas. Porque o paraquedas funciona muito melhor aberto. Mas eu não quero que a mente aberta de vocês seja para receber qualquer informação, mas que ela venha aberta para que vocês possam ver uma versão e uma segunda versão e sopesar sobre ela qual que é a mais justa para o caso concreto. Então, quando a gente pede para vocês que analisem tranquilamente, que vocês tenham a certeza e a possibilidade de julgar o caso de uma forma que possibilite essas pessoas. Henrique, na época dos fatos, tinha 20 anos, ao qual o silêncio eu gostaria só de relembrar, né, para fins da redução da pena, deixar consignada essa informação. Jovem, que tem a possibilidade, se condenado por todos os fatos, a pegar mais de 20 anos de condenação. Num crime considerado hediondo, que ele ficaria 3/5 da pena, 2/5 por ser, em princípio, primário, de 20 anos, ele pegaria quase 8 fechado. São 8 anos lá dentro. De onde a gente não quer que vocês fiquem um dia lá dentro. Sobre isso, a gente pede requisito, né, para nós fazermos somente o fechamento. Os quesitos já estão basicamente prontos. Nós vamos... A materialidade, que é se houve a morte do Canelinho, isso não tem negativa. Está ali, tem um laudo, está comprovado que houve a morte. Isso aqui ninguém nega, né? Pode votar para sim para todos. O que se nega já no começo é a autoria. Eles concorreram para a morte do Vinícius. O Henrique concorreu para a morte do Canelinho. O nosso entendimento é que ele já nem concorreu para a morte. Ele estava junto. Vocês podem reconhecer, se entenderem a autoria, que ele concorreu para a morte. Não. Se ele deu um soco por causa de um aparelho celular e isso aqui ocasionou a possível morte do Canelinho, vocês podem reconhecer que ele teria autoria, que ele participou da morte, que ele concorreu para a morte. Que ele segurou para o outro agredir, que não tem informação nenhuma disso. Que ele agrediu também a ponto do cara ser desacordado, como foi relatado, a defesa que dificultou a defesa da vítima. Então todos eles pularam em cima dele, todos bateram nele a ponto que ele não conseguia se defender. Não, ninguém relata que todos bateram ao mesmo tempo. Ninguém relata. Não tem como reconhecer essa informação. Então quando a gente pede, não reconheço, mas se vocês entenderem por reconhecer, nós vamos ter o quesito da absolvição, que é o quesito genérico que a gente chama, é o quesito que os jurados absolvem o acusado, que é o momento que vocês podem dizer, sim, nós absolvemos ele, nós entendemos que ele não agiu a ponto de querer a morte do Canelinha. E nesse mesmo ponto, vocês podem entender que, por ele ter sido coagido e demonstrado pelo depoimento do policial que ele sim tinha ameaças contra a pessoa dele, ele agiu por coação irresistível. Ele não tinha outra forma de resolver aquilo, a não ser auxiliando. Então, vocês podem, nesse quesito genérico, reconhecer a coação moral irresistível e absolver ele também. Mas mesmo assim, vocês não. Ele tem que ser punido. Alguma coisa ele tem que ter. Alguma coisa ele tem que fazer. Porque se faz 5 anos que ele está num processo, se passou pelo delegado, se passou pelo promotor, se passou por toda a instrução, se foi
recorrido e mantido e ele está aqui, é porque alguma coisa ele deve. Então ele tem que pagar alguma coisa. Que seja a participação de menor importância. Que seja dentro do que ele fez, do grau de reprobabilidade da conduta dele. E aí sim seja reconhecido. Bom, mas se mesmo assim vocês entenderam que ele tem essa participação de menor importância, que seja então reconhecido que essa participação de menor importância se deu porque ele estava sob efeito de drogas e álcool. E se mesmo assim vocês acharem que não, nós temos que condenar, nós temos que dar uma resposta maior para a sociedade, que seja então homicídio simples. Que não se reconheçam as qualificadoras. Porque a gente entende que não está presente as qualificadoras. Não se tem essa informação. Não se tem essa condição. Inclusive por causa do laudo. Que o laudo não traz essas inúmeras agressões, essas lesões que geraram para isso. Então a gente pede que não reconheçam as qualificadoras. Então, neste momento, eu vou passar a palavra para a colega Giovana. Agradeço a atenção de todos e, já adiantado pelo doutor, voltaremos depois para a réplica e tréplica. Obrigado, senhor.